Fala pessoal, tudo bem? Vou compartilhar com vocês aí nesse vídeo uma audiência de instrução comentada, um novo formato que nós estamos pensando aqui no canal, espero que vocês gostem. Antecipadamente, pedindo aí para compartilhar, curtir o vídeo, passar para mais colegas, estamos juntos. Muito obrigado. Vamos lá. Para mim aqui já apareceu a tela. Se por um acaso não aparecer, vocês me dão um toque aí, por favor, tá? Esse é um caso que nós promovemos aqui no escritório. O cliente era empregado de um hipermercado e ele prestou serviço em outro estado e depois veio transferido para Minas Gerais. Ele iniciou nesse outro estado, o cargo dele era operador de hipermercado, com carga horária definida, registrava sua jornada, tinha cartão de ponto, prestava as horas extras lá, acessava câmara fria, mas era um empregado, vamos colocar, comum. Depois, quando ele transferido para Minas Gerais, até mesmo um pouquinho antes, nesse outro estado, ele passou a exercer um cargo que se chama chefe de seção. Aí esse supermercado, ele entendia que ele tinha cargo de confiança. Então ele passou a exercer esse cargo de confiança, né, entre aspas, e também não registrava jornada, não tinha salário, né, acima do, do que era imposto pelo... E aí, qual que é o cenário? Está dando microfone. Beleza. Muito bem. Aí nos procurou e nós postulamos aqui o seguinte. As horas extras, eu entendia já na conversa com ele, não é cargo de confiança. Ele tinha acima dele subgerente, gerente, o RH. Então, ele não exercia cargo de fidúcia especial, que era condizente, né, com o fato dele não ter direito às horas extras. Então, nós pedimos durante todo o período as horas extras, a supressão do intervalo intra-jornada. Ele também fazia hora noturna, então adicionou noturno, que houve um erro no acerto rescisório dele, também pedimos, além da insalubridade, porque durante todo o período, ele como chefe de seção, e antes como operador de supermercado, a seção que ele trabalhava era a seção de frios. Então, ele sempre adentrou nos frios, as câmaras resfriadas e congeladas do hipermercado, sem qualquer proteção. Então, nós postulamos e viemos a juízo em cima, que já é conhecido aqui do nosso escritório esse hipermercado, nós já tínhamos todo o cenário traçado para demandar, e assim fizemos. Então, só fazendo esse contexto do que é o caso aqui que nós vamos conversar a respeito. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês aqui a ata de audiência com a instrução, vocês vão entender bem. Então, muito bem. Eu fiz aqui, nesse contexto, a seguinte situação. Vou compartilhar aqui agora. Vamos ver aqui. Um roteiro de audiência que nós sempre utilizamos, que ele dá o norte, né, para qualquer instrução que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Eu coloco tanto o vínculo do reclamante, tá vendo? Ele trabalhou quase 5 anos nesse supermercado. A jornada de trabalho, as suas atividades, as lojas que ele trabalhou. Eu faço todo o roteiro para chegar aqui lá na frente, nós podemos fazer a instrução, ok?
Também defino aqui o que eu vou perguntar para a preposta, todas as perguntas que eu vou fazer para a preposta, né, no depoimento pessoal, as testemunhas, o período que trabalhou com o reclamante, todo o cenário, veja só, uma instrução extensa. E a segunda testemunha, nesse caso, vocês vão ver, são duas testemunhas que nós fizemos aqui, questão de ouvir, nessa demanda. Muito bem. Passar efetivamente aqui a ata de audiência. Vamos lá. É interessante aqui nesse caso, porque como a empresa, ela, como matéria de defesa dela, ela disse que o reclamante fazia cargo de confiança, ele tinha uma fidúcia especial durante boa parte do vínculo, o ônus probatório era da empresa, porque ele inicia a sua vida profissional na reclamada como um funcionário comum, depois de uma hora para outra, ter uma fidúcia lá extraordinária, não caberia à empresa esse ônus probatório. Só que existem casos e casos. Aí, nessa situação específica, nós observamos no dia da instrução que a empresa não tinha nenhuma testemunha. E ali, na entrevista com as testemunhas, eu senti muita confiança nas duas testemunhas que nós iríamos ouvir. Por quê? Porque sabiam bem de todos os fatos e poderiam ali corroborar aquilo que nós postulamos na petição inicial. E assim nós fizemos. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né, o depoimento pessoal do reclamante. Importantíssimo para nós. Porque se ele estivesse desatento, ou se cometesse alguma falha lá no seu depoimento, já iria prejudicar toda a instrução. Mas também nós sentimos e conversamos o que nós pensamos fazer aqui como estratégia. Como audiência virtual, vocês veem aqui que o próprio juiz coloca o seguinte: considerando que a ata está disponível para visualização das partes, procurador, simultaneamente a digitação nesta audiência fica dispensada a sua gravação. Isso muitos juízes têm feito. Alguns perguntam, outros, nesse caso, nem perguntou. E como vai ser feita a audiência? Ela vai ser redigida, então dispensava ali a gravação. Nesse caso, foi dispensado. Então, muito bem. Então, o reclamante, no seu depoimento pessoal, ele é bem firme naquele cenário que nós tínhamos mais condição de discutir, que era a situação do cargo de confiança. Se ele era efetivamente um empregado extraordinário desse hipermercado. E, no próprio depoimento dele, ele é bem incisivo nisso, que tinha um subgerente acima dele, que ele era dependente dos seus superiores. A jornada de trabalho, ele diz bem, vejam só, de 10 a 18, 20 horas, enquanto em outro local extrapolava de 3 a 4 horas por dia, por exemplo, trabalhando de tal hora a tal hora, ou até as tais horas e a tais horas. Né, que no local tinham chefes de prevenção e a loja fechava até tal hora. Então, com base no próprio depoimento dele, como o ônus probatório era da empresa, eu já tinha boa possibilidade de ter um êxito nessa demanda, porque ele não confessou nada. Mas, de toda forma, e ali é o feeling da instrução, e é o feeling que nós sempre temos que ver, eu quis sim ouvir o preposto, para eu pegar algum fato ali, alguma situação do preposto,
que fosse coerente para nós. Então, muito bem. Depoimento pessoal do reclamado. Que o reclamante trabalhava de 7 e tal, como operador no outro estado, e de tal hora como chefe de prevenção em Minas Gerais. E cita os horários. E aqui o preposto, talvez, não tão bem instruído assim, ele próprio disse que a autoridade máxima da loja era o gerente. Então já é um ponto que nos privilegia. Na hierarquia, eu já tinha dito na inicial que o gerente estava bem acima do chefe de seção. E ele confirma isso. Da mesma forma que aí ele vem e coloca situações complementares do chefe de seção, o que o chefe de seção fazia. Que ele poderia punir isoladamente, que ele não aplicou advertência, que o reclamante tinha poder para contratar, sendo que para dispensar tinha poder em conjunto com o gerente. E ele já disse que o gerente é a autoridade máxima. Mesmo ele querendo ali dar uma roupagem de fidúcia especial para o reclamante, ele não consegue. Ele acaba pecando nesse ponto. Então, eu já tinha tanto o depoimento bom do autor, que era condizente ao que nós narramos na petição inicial, como também tinha aqui o depoimento do preposto nos ajudando. Só que qual que foi aqui aí a decisão de momento, que ela é importante sempre nós termos, que já vimos muito. Eu citava uma extensa jornada de trabalho do reclamante. Eu citava que ele trabalhava sábado, citava que ele trabalhava domingo, citava que ele trabalha em ocasiões especiais ainda mais. Então, para não ficar simplesmente sobre uma questão processual da confissão da reclamada, porque o juiz poderia, quando julgar, ele poderia fazer a seguinte observação: aplicando-se as normas aqui de experiência, fixa a jornada tal. Era um risco para mim a testemunha chegar e dizer algo que eu não queria? Era, claro que era. Mas já tínhamos feito essa entrevista, fizemos uma reunião virtual. Eu, o cliente e as duas testemunhas que nós ouvimos, conversamos bem antes da audiência. Vocês veem, ó, a audiência foi apregoada às 16h04. Então, durante todo o dia, nós nos preparamos, fizemos uma entrevista ampla com todas as partes, e aí consegui 2 cenários. O primeiro cenário, de uma testemunha que trabalhou com ele aqui em Minas Gerais, e no outro cenário, outra testemunha que trabalhou com ele em outro estado. Inclusive, essa primeira aqui, que está compartilhada aqui na tela, eu também vou fazer a leitura pontual para vocês. Essa primeira testemunha, inclusive, ela também exercia a função de chefe de seção, só que em outro setor. Então, era mais interessante ainda para mim, porque ela poderia mais do que nunca confirmar o que eu sustentava, que não havia fidúcia especial nem nada disso. Então, vejam só, olha que interessante. Ó. A depoente não tinha horário fixo, sendo que no exemplo, ó, de manhã, 6 às 18, à tarde, 14 às 22, sendo que se iniciasse às 10, trabalhava até 20, 21. Porque depois a gente trabalhava todos os dias, folgando uma por semana. Escala, né? Usual do hipermercado, 6 por 1. Então, eu já tenho bastante aí, vejam só. Quando trabalhava de manhã, e também o reclamante assim trabalhava, eu tinha uma jornada aí de 12 horas. Então, considerando a escala do reclamante, quando ele trabalhava de manhã, eu já tinha que ele trabalhava 12 horas diárias. E tinha que trabalhar 8. Eu já tinha pelo menos 4 horas extras. Só no período da manhã. Então, muito bem. Aí, no início aqui, é só o questionamento do juiz. Ó,
O mesmo ocorrendo com o reclamante. Então, sempre fazer esse link. A pessoa, sim, ela vai depor, claro, considerando a situação dela. Mas, mais do que nunca, sempre que a testemunha indicar horário de trabalho, jornada de trabalho, você sempre tem que ficar atento de fazer o link. O mesmo ocorria com o reclamante? O mesmo ocorria. Nesse caso, o juiz foi coerente? Juiz ou juíza, nesse caso, nem me recordo. E ele próprio, ou ela própria, fez isso. O mesmo ocorrendo com o reclamante, que o cargo de ambos era igual. Então, a testemunha definitivamente trabalhou com o reclamante e tinha a mesma jornada do reclamante. Continuando, lá, veja só, que o gerente fiscalizava o horário de trabalho do reclamante e não tinha um horário fixo para a refeição. Que o reclamante quase sempre entrava na câmara fria. E isso já tinha a perícia, que foi favorável. Eu já tinha perícia favorável no agente frio, então eu já tinha, durante lá quase os 5 anos de vínculo dele, insalubridade em grau médio, durante todo o tempo. E aqui passa para mim o questionamento. Eu só tinha que complementar, porque o juiz quis saber dela, da testemunha, a jornada ordinária do reclamante. No hipermercado, temos a jornada ordinária e a jornada extraordinária. O que é jornada extraordinária, Leonardo? Jornada, por exemplo, datas festivas, as famosas também Black Fridays, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. Eu queria saber dela. E nessas oportunidades? Era a mesma coisa? Era maior ou era menor? E aí, nesses casos específicos, a própria testemunha disse, ó, veja só, que nas datas festivas, como essas que eu citei, passavam do horário, 2, 3, 4 horas. Que no domingo, a depoente trabalhava de 6 às 18. Veja só, também domingo, nas datas festivas, de acordo com o calendário, ela também trabalhava 12 horas. Lembrando que, nesse caso aqui, eles tinham que trabalhar no máximo 8 horas diárias. Então, já tinha mais um ponto muito extenso de horas extras. Tudo bem. Ela continua, porque aí eu quis, em cima do diálogo e das informações que ela tinha, que o reclamante não podia aplicar punições aos empregados, não podia abonar faltas, atrasos, não fazia escala de empregado, ou seja, ele tinha uma função, sim, diferenciada, mas era uma função técnica, não uma função de confiança, não um cargo de confiança. Então, eu já tinha, nesse primeiro período, que aqui ele trabalhou, o reclamante, 1 hora fora de Minas Gerais, 1 hora, 1 ano fora de Minas Gerais e os outros 4 em Minas Gerais. Então, essa testemunha, a primeira que nós ouvimos, ela foi coerente para esses 4 anos. Eu ainda não tinha feito prova sobre o período lá do outro estado. Então, encerramos aqui. Me lembro bem que o juiz queria encerrar a audiência. Falei, não, excelência, nós temos outra testemunha para confirmar só o período relacionado ao outro estado. Eu quero ouvir lá. Lá, o reclamante, além da função de operador de hipermercado, ele também fazia a função de chefe de seção. Então, eu precisava, era um depoimento mais curto, né, que o primeiro, vocês veem, mas ela tinha que só citar a questão da jornada de trabalho também. E vejam só, ela trabalhou com o reclamante durante 1 ano. O reclamante até entrou um pouco antes dela, mas ela fala, veja só, o depoente trabalhava de 6 às 19 e quando era à tarde, de 14 às 22, que tinham que tomar a refeição em 15 e 20 minutos. Fiz a prova de novo, da hora extra, 6 às 19. E também
da supressão do intervalo para refeições. Além da questão da confissão, eu também estou garantindo aí na instrução a questão da hora extra, relacionada ao intervalo. Nesse caso, como o vínculo do autor ele iniciou antes da reforma trabalhista, tinha também o intervalo aqui, natureza salarial, não apenas os minutos que foram suprimidos, que era a nossa tese, nesse caso aqui. Muito bem. E aqui ela continua, que não registravam ponto, né, no período que eram chefes de seção, e que em datas festivas tinham que trabalhar até o fechamento, que eram às 22 horas. Quando o reclamante era pleno, registrava os horários que trabalhava nos cartões de ponto. Muito bem. Então, de tudo aqui, o que nós conseguimos verificar nessa instrução? Nós tivemos aqui a ampla condição de produzir prova, a reclamada não fez nenhuma contraprova. Eu tinha plena segurança de fazer, considerando o fato que eu tinha duas testemunhas que sabiam efetivamente do que estava acontecendo, tinham duas testemunhas que estavam seguras do que nós estávamos discutindo, e por isso eu fiz questão de ouvir as duas. É claro, especialmente prova testemunhal, você sempre vai ficar naquela situação. Se faz sentido você ouvir, se não faz sentido você ouvir. Algumas vezes, o magistrado querendo encerrar a audiência. Por isso é importante toda essa metodologia que você utiliza antes, e você roteirizar a sua audiência, e você fazer todo o aparato para se preparar para essa audiência. E, no segundo plano, conversar. Nunca instruir, nunca pedir ninguém para mentir, mas conversar tanto com a testemunha quanto com o seu cliente. Daí você vai poder, inclusive, fazer uma boa instrução e ter êxito, ou muita possibilidade de êxito, numa reclamatória. Tá certo, senhores? Esse era o objetivo de hoje aí. Espero que tenha valido a pena, sido oportuno o nosso encontro. Se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, está à disposição. Caso contrário, eu já vou me despedir de vocês aí, agradecendo a atenção. Tá certo? É isso. Acredito que ninguém vai se manifestar. Então, um abraço a todos. Estamos aí à disposição e vamos para cima. Até mais, senhores. Boa tarde.